como é, isto agora faltam 3 semanas para ele tomar, não, um mês. Como é que o Sr. Comandante vê toda esta expectativa? Olha, Ricardo, o Trump vai assumir num bom momento. A queda da Síria é um bom momento para ele. Né? O Biden preparou bem o terreno para ele. Ele assume num bom momento. O que vai acontecer? A equação do Trump se resume a uma coisa bem simples. É muito simples. Ele conseguir fazer a Rússia assinar um Minsk 3 ou Astana 2, se você preferir. E é um acordo que vai prejudicar a Rússia. Se a Rússia assinar um tratado de paz medianamente favorável, ela está prorrogando uma nova guerra da Ucrânia para daqui a 10 anos, guerra essa que ela vai perder. Pois é. Eu vejo a coisa de uma simplicidade. Pois é, a Rússia não se pode dar ao luxo de congelar ali os cenários em que está, porque já caí 2 vezes na mesma armadilha. Paciência, né? O que ele vai tentar fazer, ele vai tentar fazer isso daí. Minsk 3 ou Astana 2. O golpe tá aí, para quem quer. Pois, mas são 2 cenários diferentes. E gostaria que me falasse um bocadinho mais da Ucrânia. Para depois então vermos também o que é do Médio Oriente com o Ricardo. Ô Nuno, a Ucrânia está pelas cordas. Ela está numa situação militar muito difícil, mas a questão não é essa. A questão toda não é essa daí. O exército alemão também estava numa pior em 1917, não estava numa situação muito boa. E, no entanto, a Rússia perdeu. Os fatores que a gente se preocupa aqui não são os fatores externos. Né? A Ucrânia está numa situação ruim, mas quem garante que pode não haver uma convulsão dentro da Rússia? Porque o Putin ele não é monolítico, ele não tem um poder monolítico, ele é cobrado pelas outras pessoas, outras facções que disputam o poder ou que lhe dão apoio. E o pessoal vai dizer, você não consegue proteger o general comandante das forças QBN, você não consegue proteger ele, é isso? Essas cobranças existem. Então pode rachar. A aposta que o Ocidente faz nesses atentados é uma aposta inteligente. Não vou colocar a moralidade disso. Como a aposta em cima da Síria foi uma aposta inteligente. A Rússia ela está sendo muito tola em achar que uma vitória militar no campo de batalha lhe garante uma vitória estratégica. As coisas não são assim. Você pode ter toda... Olha, se você olhar bem mesmo a situação de Israel estava levando a pior no campo de batalha. Não conseguiu dominar completamente Gaza e não conseguiu nada no sul do Líbano, no entanto, teve uma vitória estratégica. Isso pode acontecer. Esse revés com a Rússia pode acontecer. Eu penso que deveria haver uma mudança de abordagem. Mas... Pois é. E o Ricardo, como é que vê a subida, ou seja, a chegada do Trump com todas estas expectativas de que vai acabar o conflito? E se a moeda de troca é o Médio Oriente, o tema por exemplo, da Síria, mas a Síria, claro, é como o seu comandante estava a dizer, a Síria já está perdida, então não pode ser já a moeda de troca. Há 2 semanas podia-se falar disso, que enquanto havia aquela situação, mas durou 1 semana só e já caiu para o lado da NATO, não é? A Síria. Mas, sim, o Putin vê-se aqui de uma forma fragilizada também, não é? Porque há uma carta menos para jogar no tema com o Trump. Mas há que ter esta fé toda no Trump? E recordo-me uma entrevista que ele deu há uns meses. Ele ainda era candidato, ainda não tinha ganho. Ele dizia, isto acaba a guerra com um telefonema num dia, ou então a Rússia vai saber o que é os Estados Unidos. Uma coisa assim, ele ameaçou também. Ou seja, ele joga sempre com esta coisa dúbia, não é? E imprevisibilidade e aquele caráter que ele tem. Poderia os Estados Unidos realmente assumir, ou seja, como ator na guerra, se vê que a Ucrânia vai cair e aí a Rússia ganharia e os Estados Unidos ia sair bastante danificado desta situação, não é? Poderia os Estados Unidos, com o Trump, envolver-se também na guerra? O que esperar deste tipo tão errático, não é?
A primeira, nós temos que colocar, eu acho que tudo que está saindo aí é um monte de balão de ensaio. Né? O Trump não tem, você tem ali, o pessoal fala Deep State e tal, eu acho que o Deep State até existe, mas não nessas questões. Né? Há uma visão da liderança norte-americana, até mesmo entre os democratas, né, que a solução para a guerra da Ucrânia é uma solução diplomática, mas não pode ser uma solução que beneficie completamente a Rússia e seja feito a partir da destruição ou da incapacidade de você alijar um ator importante como a Ucrânia. Então, vai ser uma negociação muito dura, né? Eu, olhando para o lado do que o Trump escolheu, né? Os personagens que o Trump escolheu são empresários, são pessoas, alguns parlamentares, mas ninguém tem, sendo muito sincero, metade da capacidade do Lavrov, que já se mostrou que é um craque, né? Ele está ali talvez entre os melhores ministros das relações exteriores russos, de todos os tempos. Então, eu acredito que vai ser uma coisa que não vai ser resolvida rápido, vai ser resolvido, né, em partes. Acredito, primeiramente, uma negociação Rússia e Estados Unidos, depois eles vão incluir os europeus, né, e, por último, vão incluir a Ucrânia nesse grande acerto que vai ser feito. A Rússia não vai levar tudo aquilo que quer, isso é óbvio, né? E também os ucranianos não vão conseguir retomar os seus territórios. Vai ficar uma situação latente, nisso aí eu concordo com o Farinazzo, né? Mesmo esse tratado vai ser um tratado de praxe temporário, porque para a Rússia resolver a questão, ela teria que tomar todo o leste e o litoral. Ela não tem, aparentemente, ela não tem força militar para isso, porque ela tem uma economia em equilíbrio, estável, né? Quando o presidente diz que o desemprego está em 2,8%, significa que ele não tem mão de obra sobrando. Então, ele não tem de onde, se ele tirar a mão de obra para levar para o exército, ele vai prejudicar a economia. Prejudicar a economia, ele perde a popularidade. Então, ele vai jogar com vários outros fatores, e a negociação diplomática, eu acredito que ele sai em vantagem, sabendo que o outro lado quer a paz. Né? Apesar que o Trump, a gente não pode descartar que como é uma estratégia de negociação dele, ele escalar a guerra para poder fazer uma negociação melhor. Né? Isso não pode ser descartado. Com relação à Ucrânia, eu vejo ali conversa para ano, né? Para um ano, para vários meses de conversações, e a solução não será fácil, principalmente por ter que convencer os ucranianos, né, que perder territórios será bom para eles, né? Ainda mais no contexto com o Trump procurando, direcionando as suas forças para o outro lado. Com relação ao Oriente Médio, né, tudo leva a crer, né, que aquela conversa do Trump de candidato, que ele achava que o Estado palestino era realmente uma forma de pacificar, pelas pessoas que ele escolheu, por serem tão favoráveis a Israel, eu acredito que o Estado palestino, num governo Trump, foi para o saco. Vai ser descartado, e o problema do Trump, me parece, que é a contenção do Irã. Tá? A contenção me parece que só olhar os personagens que ele escolheu, né? Quem ele escolheu para colocar no governo em posições como negociador junto aos palestinos, e uma negociação muito forte com a Arábia Saudita, para mostrar para a Arábia Saudita que um Estado palestino não é a solução para os problemas do Oriente Médio. A solução para os problemas do Oriente Médio é, de certa forma, eliminar o risco Irã. E eliminar o risco Irã é uma tarefa de médio prazo, de médio para longo prazo, de minar as estruturas iranianas. A contenção do Irã, que isso daria segurança à Arábia Saudita e a Israel, que, do meu ponto de vista, são como ele olha os aliados, a funcionalidade desses aliados para os Estados Unidos. E aí eu concordo com as palavras do Farinazzo, eles vão tentar, de alguma maneira, e as suas, né? Você foi muito bem nisso, foi muito perspicaz, né? E aqui eu vou dar uma singela contribuição, que é atrair
né, a Rússia para o seu lado, mostrando as contradições que existem na aliança Rússia e China atual. Né, mostrar, olha, nós vamos aqui acabar, apesar que há uma desconfiança dos russos muito grande, mas nós temos que ver que também há problemas históricos entre China e Rússia. Né? Se você olhar qualquer mapa chinês, eles não se referem à Sibéria Oriental como Sibéria. Eles têm um nomezinho chinês lá, as cidades de Vladivostok, etc., não são cidades chamadas pelos chineses desses nomes, são chamadas pelos nomes chineses. Isso é uma diretriz de 2023 do Ministério da Cultura chinesa, para mostrar que essas cidades são chinesas, não são russas. E lembro, né, que o Xi Jinping falou que ele quer uma China, né, a China voltar à sua grandeza. Aí eu fiquei imaginando qual grandeza, né, qual China que ele está falando, porque existem várias Chinas, é só ver as dinastias. Então eu acredito que o Trump não é nem, eu não diria nem governo Trump, isso é dos Estados Unidos que encaminhando, né, para essa solução. Que o Trump não vai. Os Estados Unidos são um porta-aviões, meu amigo. Grande pra caramba. Né, não toma decisões apressadas. Né, porta-aviões não navega 30 nós se não for para lançar avião. Só a presença dele já é para modificar, né, todo o panorama estratégico. Eu acho que é isso que ele vai retomar com um governo mais assertivo nas relações internacionais, e vai começar na Europa, hein? Os europeus que se cuidem, que né, a Europa é o primeiro alvo dos Estados Unidos, Europa e Canadá. Né? O Canadá, o 50º estado, 51º estado, e talvez a Europa o 52º. Né? Pois é. Desculpa ter sido longo.